Iniciamos os trabalhos. Em conformidade com a legislação em vigor, especialmente a Lei Complementar Federal 101 de 2000, de 4 de maio de 2000, conhecida também como Lei de Responsabilidade Fiscal, declara aberta a presente audiência pública para avaliação das metas fiscais relativos ao segundo quadrimestre do exercício 2014. Assim, na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, cumprimento os presentes e convido para que faça parte da mesa. O presidente Arlindo tem a impressão que não se encontra. A vereadora Natália justificou a ausência por conta de um compromisso já previamente agendado com o Clube da Terceira Idade. O vereador Pedro Garcia, como membro da Comissão de Finanças, sempre presente, destaca-se. E também convido para compor a mesa o senhor Mário Lempick e também o senhor Juca Dalmarco, representando o Executivo. Passo nesse instante a palavra ao senhor Mário Lempick para fazer a presente avaliação das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre do exercício de 2014. Com a palavra, o senhor Mário Lempick. Conforme já foi explicado pelo nobre vereador, essa audiência atende a um requisito da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela impõe ao município a obrigação de expor quadrimestralmente o cumprimento das metas de arrecadação e despesa. E analisa também alguns requisitos constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo o gestor também, por liberalidade, expor algum ponto particular da administração, como o que vai ocorrer desta vez. A primeira parte de nossa análise, então, ela se refere ao comportamento das receitas arrecadadas pelo município. A receita corrente arrecadada até o segundo quadrimestre de 2004 é demonstrada, então, nesse quadro que está aí na tela. Então, temos bem embaixo aí o total das receitas correntes previstas na Lei Orçamentária Anual, que é de R$ 504.050.000, para uma arrecadação até o segundo quadrimestre de R$ 369.085.000. O que se destaca aí as receitas tributárias, que englobam a arrecadação de impostos, uma previsão de 79 milhões para uma arrecadação já até o segundo quadrimestre de 60 milhões. Na sequência, as receitas de capital arrecadadas até o segundo quadrimestre, está aí no quadro, uma previsão de R$ 27.557.561 para uma arrecadação de R$ 7.822.000. Justifica-se um pouco aí a baixa arrecadação, a previsão de operações de crédito, que é lá a previsão de 17.250.000, apenas 1.334.000 arrecadados. Isso aí são os empréstimos que o município
tenta buscar de outras fontes, ele acaba não conseguindo, faz uma projeção, mas a projeção acaba não se concretizando aí. Diria que para esse exercício de 2004, isso aí realmente foi um pouquinho além do que era previsto, essa baixa arrecadação obtenção de operações de crédito. Na sequência, as receitas intra-orçamentárias, que são as receitas do Fundo de Previdência, para uma previsão de 36.111.000, arrecadados 23.383, dentro da normalidade. Então, temos aí nesse quadro o total das receitas arrecadadas, com as receitas correntes, 504.050.000, arrecadação de 369.085. Receitas de capital, 27 milhões previsto, arrecadado 7.822. Receita intra-orçamentária, 36 milhões previsto, arrecadado 23 milhões, totalizando 567.739.644 na previsão, para uma arrecadação de 400.291.007,10 reais, que corresponde a 70,51% do previsto. Na sequência aí, ele não é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas nós apresentamos aí um comparativo das principais fontes de arrecadação do município, de janeiro a agosto. O valor está em milhões aí, né? A transferência com o ICMS, que é a maior receita do município, uma previsão anual de 154.748.000, já arrecadado 106.857.000, 69,05% do previsto. A arrecadar, consequentemente, 47.891.000, e em percentual temos a arrecadar ainda 30,95%. E aí temos a seguir as outras receitas, o ISQN, Imposto sobre Serviços, 32 milhões de previsão para uma arrecadação de 19 milhões, 58% arrecadados. O Fundo de Participação dos Municípios, 48 milhões para uma arrecadação de 33 milhões. O IPTU, 17 milhões previsto, já quase totalmente alcançada a meta, 16 milhões. 94%. O ITBI, 6.873.000 para 6.080.000 arrecadado, já 88% arrecadado. Taxa de limpeza pública, 8 milhões para 8 milhões, ela já está quase na totalidade, 95% arrecadado. As transferências para o Fundeb, relacionada à educação, 64 milhões para 42 milhões arrecadados, 66% já arrecadado, 33,25% arrecadar. E a transferência com o IPVA, Imposto de Propriedade dos Veículos Automotores, 17 milhões previsto para 12 milhões arrecadados. Lembrando que o Fundeb, o IPVA e o ICMS, o Fundo de Participação dos Municípios também, são transferências que os outros entes da administração pública realizam para a Prefeitura. Essas transferências são previstas na Constituição Federal. A segunda parte da nossa análise, ela diz respeito ao comportamento das despesas, onde a despesa liquidada, que foi aquilo que realmente foi gasto em despesas, alcançou o valor de 326.269.784 reais, com 79 centavos, e foi distribuída da seguinte maneira: as despesas correntes, que englobam as despesas com pessoal, 282 milhões, a maior parte. As despesas de capital, que são o pagamento daqueles empréstimos que o município acaba contraindo durante a execução de suas atividades, 21 milhões. As despesas intra-orçamentárias, que são do Fundo de Previdência, 22 milhões. Aí um comparativo em forma de gráfico: 86% da despesa foi empreendida em despesas correntes.
6,90% em despesas de capital e 6,54% em despesas intra-orçamentárias. Lembrando que as despesas intra-orçamentárias, na verdade, elas são cobertas pelas receitas intra-orçamentárias também. Aqui a lei de responsabilidade fiscal manda consolidar também o demonstrativo do nosso fundo de previdência. Então, por isso que ele aparece esse quadro das despesas e receitas intra-orçamentárias. A despesa liquidada em comparação com a despesa prevista na lei de diretrizes orçamentárias. Lembrando apenas que esses 661.954.000 embaixo de total previsto, que corresponde à dotação atualizada, ele é atualizado no transcorrer do exercício. À medida que vão ocorrendo as suplementações por excesso de arrecadação e outras fontes, superávit também de do exercício anterior, então vai se alterando essa despesa. Então ela aparece no final com um valor um tanto elevado. Então, para uma previsão aí de 661 milhões, foi liquidado, gasto 326.269.754, correspondente a 49,% do que estava previsto. Aí, então, um comparativo para uma receita de 400.299.000 contra uma despesa de 326.269, tem-se aí um superávit consolidado, muito bem destacado, consolidado de 74 milhões. Esse superávit consolidado, ele está demonstrado nesse quadro aí. Ele é um pouco pequena a letra, mas tem que ser dessa maneira porque ele demonstra no total aqueles 400 milhões de receita contra os 326 de despesa. Ele está aí dividido por entes do município. Na verdade, a administração principal arrecadou apenas 261 milhões de receita para uma despesa de 177. Ela teve um superávit, aí então está demonstrado na primeira linha, 83 milhões. Na seguida, a Câmara Municipal, como ela recebe apenas o recurso, ela não tem receita, ela vive de transferências da administração principal, teve uma despesa de 4.599.000. SAMAI, a arrecadação de 27 para uma despesa de 20, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e os demais entes aí. Eles estão, na verdade, deficitários, mas é uma situação normal. Nós temos que atentar que a administração principal, ela na verdade, ela cobre as despesas de cada fundo aí, que são fundos de interesse público, como por exemplo o Fundo Municipal de Saúde. Tem aí um déficit de 37 milhões, mas é uma coisa que tem que ser feita dessa forma, porque é interesse público na manutenção da saúde. A terceira parte de nossa apresentação, ela faz uma síntese do cumprimento das demais exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. É claro que existem outros quadros aí, mas a gente procura sempre sintetizar os principais, que são aí o gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida, onde uma receita corrente líquida obtida até o segundo quadrimestre foi de 517.743.000, para uma despesa com pessoal de 240.452. Isso demonstra o quê? Agora já deu. Aí está, então, a despesa com pessoal, 240 milhões, para a receita corrente líquida, correspondendo a 46,44% da receita corrente líquida. Lembrando que o limite prudencial é 51,30% e o limite legal 54%. Se o município atingir esses 51,30%, ele já tem que começar a adequar os seus gastos com o pessoal,
Como se adequa a isso? É claro, iniciando as demissões, inicialmente de comissionados e vendo como se comporta, para no passo seguinte tomar as outras providências. É um indicativo bem difícil de se prever se ele vai ou não sofrer uma variação. A tendência é geralmente ficar entre 40 e 47. O problema acontece aí se a receita corrente líquida diminui e com certeza os gastos não diminuem. Então a grande preocupação da administração é se manter dentro do limite prudencial, inclusive. A aplicação da receita de impostos em ações de saúde, até o segundo quadrimestre, também valores em milhões. Para uma receita de impostos de 208 milhões, foram aplicados no município 46.584 mil. 46.584 mil. O que corresponde a 22,31% da receita com impostos, sendo que o percentual mínimo de aplicação é 15%. Temos aí também que foi superado, então, o valor mínimo previsto para aplicação em ações de saúde. Na sequência, as aplicações de receita de impostos em ações na área da educação. A mesma receita de impostos de 208.771 mil, para um valor aplicado de 57.029 mil. Isso corresponde a 27,32% da receita com impostos, sendo que o percentual mínimo de aplicação é 25%, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mais uma vez, então, percebe-se uma aplicação em ações de educação superior ao limite mínimo previsto. O resultado nominal, que ele analisa o endividamento do município. Temos um resultado nominal obtido de 43.024 mil para uma meta prevista de 81.488. Como conclusão, então, temos aí atingido o percentual de 52,80% em relação à meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias como resultado nominal. Isso reflete um pouco dos gastos que o governo tem aí para a manutenção da máquina administrativa. Na verdade, já deveria estar um pouquinho maior esse resultado nominal, mas ele ainda temos aí mais 4 meses para provavelmente atingir a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O resultado primário, que são as receitas e despesas com as atividades típicas do município, descontando operações de crédito, 54.551 mil apurado para uma meta de 36.822, superada a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, indicando mais receitas do que despesas primárias. Nossa quarta e última parte da análise, ela diz respeito à Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá do Sul, a Codejas, que muita gente pensa que ela não foi extinta, ela foi, na verdade, adequada à realidade financeira que ela sempre vinha tendo aí. Como um breve histórico, ela foi criada em 1993 para fornecer serviços de infraestrutura, sendo que 99% do capital social dessa empresa pertence ao município de Jaraguá do Sul. Logo no início de suas atividades, ela enfrentou problemas, pois alterações na legislação federal impediram o município de contratar essa empresa através da dispensa de processos licitatórios. Justamente no ano de criação dessa empresa, 1993, entrou em vigor a Lei Federal 8.666, que é a Lei das Licitações. E lá ela disse, e nessa lei está bem claro que o município, se ele tivesse empresas constituídas no ano anterior, ele poderia contratá-las sem licitações, como a Codejas foi contratada justamente nesse ano. Então, cada contratação que o município faz com a Codejas tem que ter um processo licitatório.
Não obstante esse fato, a empresa se destacou no ramo do fornecimento do Saibro ao município, através da obtenção de licenças ambientais necessárias à execução de sua atividade. Sempre foi, durante muito tempo, a empresa que tinha lá o seu alvará de licença para a exploração do Saibro. Então, graças a isso, o município sempre contou com essa empresa para fornecimento desse material. Outra atividade que foi destaque foi o fornecimento de mão de obra não especializada para a manutenção do patrimônio público municipal. Todavia, a ausência de um planejamento administrativo eficaz, que foi encoberto por repasses efetuados com recursos públicos na tentativa de estabilizar aquele empreendimento, levaram essa empresa a enfrentar uma delicada situação financeira. Temos na sequência aí, então, um comparativo, um quadro demonstrativo dos repasses com a respectiva lei, que já foram efetuados, não só nessa atual administração, como nas outras também, na tentativa de estabilizar essa empresa. Foram aí no 1.091.000 de repasses, sem contar uma eventual correção. E quando a atual administração deparou com a situação dessa empresa, foi isso que ela encontrou aí, o que estava demonstrado no balanço de 2012. Tributos e férias a pagar, R$ 500.739. Prejuízos acumulados, R$ 1.375.000. Para uma receita na prestação de serviços de R$ 429.341,18, o custo na mão de obra de serviços era de R$ 773.224,56. Um prejuízo só com a prestação de serviços, R$ 303.383. Não havia como continuar a empresa dessa forma, era humanamente impossível. O que a atual administração teve que providenciar? Foi constatada a origem do prejuízo da Codejas, um alto déficit resultante da atividade de prestação de serviços. Então, com base na súmula 390 do Tribunal Superior do Trabalho, que prevê lá que ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, como é o caso da Codejas, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Ocorreu, então, uma drástica redução no quadro de funcionários da Codejas, através da eliminação da atividade de prestação de serviços. A outra atividade, que é a extração de saibro, continua até hoje. Tanto é que os recursos do último repasse lá, que foi autorizado pela Lei 6.797 de 2013, no valor de 350 mil, foi utilizado em sua maioria para o pagamento da rescisão dos funcionários, que tiveram sua rescisão homologada no respectivo sindicato, tendo dessa forma os seus direitos trabalhistas plenamente garantidos. Também optou-se pela contratação de um servidor concursado para exercer a presidência da Codejas. Como o município já tem que pagar a parte dele lá como servidor concursado, a Codejas paga apenas a diferença que é devida como presidente da empresa. Uma medida que ainda está para ser implantada, estamos pretendendo implantá-la ainda este ano, é a venda dos direitos de exploração e pesquisa relativos às áreas de extração e pesquisa de areia. É uma atividade que não é exercida pela empresa e ela tem esse direito de exploração e pesquisa em determinadas áreas aqui do município. Então, existem aí já pessoas interessadas em adquirir esses direitos, então será feito um leilão para a venda dessas áreas e com o recurso obtido com essa venda, pretende-se quitar totalmente as dívidas da empresa, porque ela tem parcelamentos junto à Receita Federal e o Fisco Estadual também, então pretende-se quitar completamente e deixar a empresa plenamente viável para continuar com a exploração do saibro, porque é uma atividade rentável e viável para a empresa. Com um quadro de funcionários totalmente enxuto, então ela segue normalmente. Como consideração final,
Eu diria aí que no tocante à execução orçamentária do período, verifica-se o cumprimento normal das metas de receita e despesa, fixadas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orçamentária Anual do município. Agradecemos pela atenção e abrimos o espaço para perguntas. Agradeço a presença também do vereador João Fiamoncini, que nos prestigia, e diante da explanação realizada, deixo livre a palavra aos presentes para fazer algum tipo de questionamento, se assim o desejarem. Eu inicio, imagino que o vereador Pedro Garcia também queira fazer algum tipo de questionamento, mas eu inicio e eu sei, senhor Mário Lemp e Juca Dalmarco, que esta prestação de contas é do último quadrimestre. Mas diante da necessidade de nós falarmos e de votarmos no dia de hoje o Estatuto do Servidor, e diante também do pouco tempo que nós tivemos para avaliar o impacto financeiro que o Estatuto vai nos proporcionar, se vai proporcionar, eu gostaria que os senhores pudessem falar alguma coisa em relação a esse impacto financeiro mandado para casa no dia de hoje, de forma generalizada. De forma generalizada. Eu sei que leva, inclusive, a assinatura, se não me engano, do secretário Juca, mas que pudesse deixar registrado nesta casa aqui, né, os custos, os impactos que eventualmente, até para poder tranquilizar os vereadores que votarão no dia de hoje. Né. Então, se os senhores puderem falar um pouco sobre esse impacto financeiro mandado para casa, eu agradeceria como presidente desta comissão. De forma genérica, de forma generalizada, se alguns dos senhores puder falar alguma coisa a respeito disso. Nobre vereador, pelo que consta aqui no nosso demonstrativo de impacto orçamentário, caso aconteça o que está previsto aqui, a despesa total com o pessoal ela permanece exatamente a mesma, 46,44%, e é o que está demonstrado no relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso indica o quê? É um projeto, ele veio para a Câmara como projeto, pelo que eu escutei lá na Controladoria, então ele não tem de momento agora um impacto. Sei aí que existem propostas aí, e eu conheço da responsabilidade dos senhores em votar isso aí, realmente é uma grande responsabilidade. Mas pelo que me consta aí, está previsto aí um adicional para servidores que tenham mestrado. Pelo que me consta, são poucos servidores que têm mestrado lá no município. Vou chutar um número entre 20 ou 30, não posso precisar isso aí agora. Eu diria que no universo de uma despesa de 240 milhões, ele não vai impactar muita coisa, não, se é nesse aspecto aí. É claro, não se pode prever a despesa, mas não se pode prever a receita. A receita corrente líquida, o município faz todas as ações para chegar lá, agora mesmo assim ela pode cair. Acontece aí uma crise e pronto, aí já não recebemos o repasse do fundo de participação dos municípios, o próprio ICMS decai também. Se atingir o limite prudencial, a primeira providência do governo é a exoneração de comissionados. Vão ser resguardados os estatutários aqui que falam sobre o projeto. Então, particularmente, eu não ainda vejo assim uma segurança nesse projeto aqui. Muito bem. É isso que nós queríamos ouvir, a tranquilidade em poder votar esse projeto diante de técnicos que possam nos dizer que possamos votar esse projeto sem um impacto que fosse significativo. É isso que nós queríamos ouvir. O vereador João Fiamoncini quer fazer algum questionamento, vereador? Acho que não. Não, só relação mesmo, porque até veio para cá, até para nós recebemos hoje de manhã um relatório
sobre o Estatuto do Servidor, que conforme, né, a demonstração, não há impacto orçamentário. E... Oi? Não, é que, inclusive, até teve um mal-estar na última, né, na quinta-feira passada, que era para ser tido essa votação e não houve por causa dessa falta dessa documentação. E pelo que a gente percebe aqui, poderia ter sido votado sem problema nenhum, porque né, não fere nenhum artigo, e também se ferisse é bem pouca coisa que você mesmo está falando, né? Não, é só para ficar mais claro, que nem até o próprio vereador falou, que hoje à noite vai a votação, para a gente ter uma tranquilidade, só que assim, a gente até, né, tinha até conversado que isso aí não, né, poderia ter sido votado tranquilamente. Só isso, só questão de questionamento. Obrigado. Obrigado, vereador. O documento, o demonstrativo do impacto financeiro, ele tem que constar no projeto. Mesmo que ele não tenha uma variação significativa, alguma coisa desse tipo, mas ele tem que constar. Isso é determinado na lei de responsabilidade fiscal. E acho que esse foi o problema lá. Agora ele está, então ele será votado. Vereador Pedro Garcia. Os cumprimentos ao Mário Damarco. Só uma pergunta, nós temos aqui na Receita de Capital, então nós temos uma previsão de 17.250.000, arrecadação 1.334.000, uma diferença bastante grande. Aí, só minha pergunta, você acha que pode recuperar isso aqui, de repente pode vir algum valor dessa previsão, ou vamos talvez fechar até o último quadrimestre com uma previsão que tinha um valor para vir e de repente não veio? Você acha que tem algum valor desse que tem previsão de vir ainda ou não? Isso aí, nobre vereador, depende eu diria assim que uns 20% do empenho do município lá, do setor que busca essas operações de crédito, e 80% dos órgãos que liberam. Na verdade, são instituições bancárias, e você manda o projeto, volta, às vezes falta algum detalhe, aí passa o tempo, tem que se renovar todas aquelas certidões. O que o município pode fazer para alcançar isso aí, ele alcança. Agora, depende também da instituição financeira, que pode não liberar por causa de uma série de fatores lá que não compete agora a gente analisar, mas eles têm a liberdade de não liberar, tem o poder de não liberar. Nós podemos propor, eles dizem não, agora não, mais para frente. E é isso que aconteceu aí. Na verdade, deveria ter vindo muito mais em operações de crédito e acabaram não chegando. Isso aqui vai para Natal, né? Isso é para Satisfeito, vereador Pedro Garcia? Agradeço a presença... Agradeço a presença de todos os presentes, em especial ao controlador-geral do município, senhor Juca Dalmarco, também ao senhor Mário Lempic, e cumpridas as formalidades legais, encerro a presente audiência pública de avaliação de metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre do exercício de 2014. Obrigado pela presença e boa tarde a todos.